Shavuot, chegamos agora às últimas alachot de Tvilat Kelim. Hoje a gente vai tratar sobre a Tevilá em si, quando se leva o kli, o utensílio no mikve e se imerge ele no mikve, no que a gente tem que prestar atenção para que seja feito da maneira correta. Fala que Tzur Shchanuch na alacha Yud. Tzrichim lashgiach kodem a sheyeh kli naki, velo yeh alav shum lichluch ou chaluda. Primeira coisa que deve se verificar é se o kli está completamente limpo, sem nenhuma sujeira, sem nenhuma ferrugem, nem nada grudado no kli. Assim também, se tem alguma etiqueta ou se tem algum selinho no kli, deve-se tirar tudo, para que a água chegue em todas as partes do utensílio. Porém, se for uma manchinha pequena de ferrugem, ou alguma coisinha grudada que as pessoas não se importam. Isso cumpre duas condições. A condição de que é na minoria do kli, quer dizer, um pedacinho pequeno do kli, que seja a minoria, e algo que as pessoas não se importam e a própria pessoa não pretende tirar depois. Nesse caso, não tem problema. Se levou o kli, o utensílio no mikve dessa forma, não tem problema. Então, às vezes tem um selinho que às vezes está escrito algo importante que a pessoa até quer deixar ele lá. Nesse caso, se há alguma azará, alguma advertência de como usar o kli, a pessoa pretende deixar esse selinho lá, ele se torna parte do kli e pode levar ele no mikve dessa forma. Deve-se colocar o kli, o utensílio, completamente dentro da água. Uma vez, pelo menos, tem quem faça 3 vezes, tem quem mergulhe 3 vezes o kli na água, mas é suficiente que se coloque ele uma vez, mas deve-se colocar ele inteiro. Não adianta colocar metade e depois a outra metade. Diferente de cacherização, quando você vai colocar na água fervendo ou usar o fogo, aí dá para colocar uma metade e depois a outra, porque lá a meta é tirar a comida que está absorvida dentro do utensílio, mas aqui a gente quer purificar o kli, a pessoa tem que ter na cabeça que ele está purificando esse kli, então ele deve ser colocado completamente dentro da água, e aí ele meio que renasce quando ele sai, então ele tem que estar inteiro na água, todas as partes dele. Um utensílio que ele tem, por exemplo, iad, algum lugar para segurar, deve-se colocar também essa parte dentro da água, ou seja, o kli tem que estar completamente dentro da água. Mesmo que ele tenha partes que são desmontáveis, não é necessário desmontar, se coloca o kli completamente montado do jeito que ele está dentro da água, só que tem que estar inteiro. Agora, a gente falou que o kli tem que estar completamente dentro da água para que a água chegue em todas as partes do kli. Então, se o kli tem uma parte interna, você tem que abrir ele tem que estar aberto para a água poder entrar. E na hora que a pessoa segura, deve-se tomar cuidado para não segurar forte demais. Então, o que Tzur Shchanuch dá aqui uma ideia, uma opção, de que a pessoa primeiro molhe a mão e depois ele pegue o kli, porque a mão molhada da pessoa transmite a água do mikve para todas as partes do kli onde ele está segurando. E mesmo assim, e a pessoa não deve segurar o kli, o utensílio, com muita força, porque senão os dedos da pessoa podem evitar com que a água chegue nessa parte do utensílio, aí a tevilá não valeu, então deve-se segurar o kli segurar um pouquinho mais fraco, não precisa só estar solto mesmo, segurar um pouquinho mais fraco a ponto da água poder passar por entre os dedos da pessoa. ואם טובלים על ידי מה שקושרים את הכלי בחבל, כגון שטובלו בבאר, צריכים להשגיח שיהיה הקשר רפוי שיוכלו המים לבוא בכל מקום הכלי. Se a pessoa ele vai levar o kli, o utensílio num mikve, que é um poço, por exemplo, e se amarra ele numa corda para jogar ele até lá embaixo, então aqui também o nó da corda não pode estar forte demais, porque senão a corda impede com que a água chegue em todas as partes, em toda a superfície do utensílio, por isso o nó deve ser um pouquinho mais frouxo. הלכה י"א, אם טובל כלים שפיהם צר, צריך להשגיח שיהיו במים עד שיתמלאו מים, כי צריך שיבואו המים על הכלי מבפנים ומבחוץ. Caso a pessoa esteja levando no mikve um utensílio que ele tem um buraquinho para entrar, para colocar água ou para colocar o que seja, só que é um buraco muito pequeno, para evitar com que a água caia, deve-se prestar atenção de que o kli fique dentro da água até que ele se encha de água, porque a água tem que chegar em todas as superfícies do kli, tanto a interna quanto a externa. Obviamente, quando está tratando de um kli, que ele é usado na parte interna, uma jarra, por exemplo, uma garrafa. Então, a gente pegar, por exemplo, uma garrafa, como as garrafas de refrigerante ou de água.
embora elas sejam de plástico e não precise levar no mikve, mas uma garrafa de suco, por exemplo, que a pessoa quer usar ela novamente, às vezes suco de uva que vem em garrafas de vidro, se a pessoa quer reutilizar essa garrafa, muitas vezes ela não foi levada no mikve porque era para ser utilizada somente uma vez, assim que a pessoa usasse, já joga fora. Mas caso a pessoa queira reutilizar essa garrafa, ele deve levar no mikve. Agora, quando você coloca dentro da água, essa garrafa, demora um tempo até que a garrafa se encha de água. Então a pessoa tem que deixar ela dentro da água até que toda a superfície da garrafa interna e externa esteja molhada, que a água entre em contato com todas as partes e só então tirar. Alachá Yudbet, Katan ou Ktana, Inam Neimanim al Tevilat Kelim. Crianças, meninos com menos de bar mitzvah e meninas com menos de bat mitzvah, que eles não têm obrigação ainda de cumprir mitzvot, eles não são neimanim com relação ao mikve, com relação à imersão do utensílio na água. Ou seja, a gente não pode confiar no testemunho deles. Se eles falaram, olha, eu já levei esse utensílio no mikve, a gente não confia neles, porque eles ainda não têm idade de bar mitzvah e de bat mitzvah para que eles sejam confiáveis. Isso significa que eles podem levar no mikve, mas a gente não confia na fala deles. Então, se tiver um adulto acompanhando, se tiver um adulto vendo o que eles estão fazendo, então mesmo uma criança pode colocar no mikve, uma criança pequena de 5, 6, 7 anos, a idade que for, pode colocar o utensílio no mikve, com a condição de que tem um adulto olhando, vendo que ele está fazendo isso corretamente, vai posteriormente, caso necessário, testemunhar em nome da criança. Se você vai dar isso para alguém, você quer que alguém coma na sua casa, e você quer falar que levou os kelim no mikve, então tá bom, tem que ter um adulto que viu isso acontecendo. Mas a criança ela pode fazer, só que o adulto tem que estar vendo que foi feito direito e para poder depois testemunhar. O testemunho da criança não é suficiente. Alachá Yud Gimel, Asur Latbil Kli Beshabat Veyom Tov. No Shabat e no Yom Tov não se pode levar um utensílio no mikve, porque até antes de ser levado no mikve é proibido de usar o utensílio. Quando se leva no mikve, o utensílio se torna permitido de ser usado. Isso é chamado de um tipo de tikkun. É como se a pessoa estivesse consertando o utensílio, fazendo com que ele seja de não utilizável para utilizável. E no Shabat e Yom Tov é proibido fazer consertos. Isso entra dentro da categoria de consertos de um utensílio, por isso no Shabat e no Yom Tov não se leva no mikve. Vem shachach latbiló mikodem. Caso a pessoa tenha esquecido e agora ele precisa usar aquele utensílio no Shabat ou no Yom Tov, qual é a solução? Itneu lenochri bemataná vechzor vishaleinu mimenu. O que ele pode fazer é o seguinte, ele dá o utensílio para um goi, o utensílio que pertence a um goi não tem obrigação de levar no mikve, e você pede desse goi emprestado, você dá para ele de coração pleno, você dá para ele completamente, então é seu de presente, você pode, e depois você pega dele emprestado, mesmo que você pegue emprestado para a vida inteira, o fato de que esse utensílio pertence ao goi, mesmo que ele tenha te emprestado para a vida inteira, o fato de que ele adquiriu isso se tornou propriedade dele, já é suficiente e é permitido usar sem levar no mikve. Em breve vamos falar disso também um pouquinho mais, sobre kelim, sobre utensílios que eles são hashmalim, que eles são, eles se ficam conectados na tomada. Vimo kli sheraui leavi bo mayim b'makom shemutar letaltel, ishavo mayim veavi leveito, de lo mechze kematmir velo yevarech alav. Ele traz outra opção, se por exemplo é um kli que serve para pegar água. Então a pessoa tem uma jarra de vidro que ele quer levar no mikve, só que ele esqueceu de levar no mikve, chegou o Shabat, ele não pode levar. Então o que ele faz? Outra opção, a primeira opção seria dar para um goi, a segunda opção é fazer o seguinte, pega essa jarra, coloca ela no mikve e traz para casa como se você estivesse levando para casa água. Então, embora ao colocar ela dentro do mikve para colocar água, você está fazendo a tefilá, mas já que você está fazendo isso num ato de trazer água para casa, aparentemente quem olhar o que você está fazendo vai achar que você está simplesmente levando água para casa e não realmente levando no mikve. O mikve que foi feito aqui indiretamente não tem problema, isso pode ser feito no Shabat, mas só funciona realmente para utensílios que eles servem para colocar água, para encher de água. Mas outros utensílios como garfos e facas não teria essa opção. Agora, kelim hashmalim, kelim não eletromáticos, mas kelim que eles são ligados com tomada e eletricidade, como por exemplo uma torradeira, ou um tostex, ou algo do tipo. O que se faz com esses kelim? Esses kelim, eles também precisam ser levados no mikve. Eles não são feitos de madeira, eles geralmente são feitos de materiais de ferro, de metais, por isso deve-se levar eles no mikve.
Agora, muita gente fica preocupada, se eu levar ele no mikve, ele pode estragar, assim que eu colocar ele na tomada, a água que tem lá misturado com os fios e com a eletricidade pode estragar o kli. Então, nessa situação, temos três opções. A primeira opção é levar no mikve, normalmente, e esperar secar. Se a pessoa deixar passar 1, 2, 3 dias, se estiver completamente seco, geralmente não tem problema nenhum. Muitas pessoas fizeram isso, levaram no mikve, deixaram secar e depois passou. Muitas vezes isso acontece com o celular. Às vezes o celular cai na água, você deixa ele secar, coloca ele dentro do arroz, depois o celular está funcionando normalmente. Então, o fato de colocar ele na água, se a pessoa esperar o tempo suficiente para que a água seque, isso não vai prejudicar o utensílio. Essa é a primeira opção. A segunda opção é a que a gente viu na halakha anterior. Você pode dar esse utensílio para um goi, dar para ele de presente e falar, olha, me empresta, mesmo que ele esteja te emprestando para sempre, já que no fim é chamado que ele pertence a esse goi, e por pertencer ao goi ele não tem obrigação de ser levado no mikve, você pode usar ele sem levar no mikve. E a terceira opção é a seguinte, é ligado com algo que a gente também estudou nas halachot. A gente falou que esse utensílio só precisa ir no mikve quando um Yehudi comprou de um goi. Mas caso ele tenha sido produzido por um Yehudi, não precisa levar no mikve, porque desde o começo ele já foi produzido pelo Yehudi, ele não precisa passar por esse processo de purificação. Então, a opção aqui é o seguinte, caso alguém tenha comprado um Tostex, por exemplo, ou algo do tipo, ele pode levar isso para algum profissional, para algum técnico, que vai desmontar o utensílio, a ponto dele não poder mais ser usado, certo? Tem que desmontar ele numa situação em que ele não funciona mais, não dá para usar, e o Yehudi vai montar de novo. Na hora que o Yehudi remonta esse utensílio, faz com que ele seja novamente utilizável, é como se o próprio Yehudi tivesse produzido ele. Agora, não adianta só tirar um parafuso, tem que realmente desmontar ele a ponto de não dar para usar, não servir mais para o que ele serve. E assim, quando o Yehudi, esse profissional, esse técnico Yehudi, remontar ele, é como se o Yehudi tivesse produzido e ele não tem obrigação de levar ele no mikve. Desse jeito, mesmo kelim hashmalim, utensílios que são ligados com a tomada, dá para usar e não precisar levar ele no mikve.